Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e como eu estou feliz, irmãos, por estar aqui novamente. É muito bom, né? Porque a gente renova as forças. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, traz tantos frutos bons, tanta coisa boa para a nossa vida, que quando você entende isso, você nunca mais quer ficar sem. Olha, é muito importante você acompanhar a oração da manhã, porque aí você já começa o dia energizado, fortalecido, amém? E quando você ora a oração da noite junto comigo, você vai terminar o seu dia em paz, sabendo que tudo o que aconteceu ao longo do dia cooperou para o seu bem. Olha, irmãos, eu sinto aqui no meu coração que muitos de vocês estão enfrentando grandes batalhas, principalmente relacionado a críticas. Sabe quando você decide começar algo novo na sua vida? Talvez um compromisso novo com Deus, talvez um relacionamento, ou você decide mudar de vida, começando a fazer uma academia, ou começando um novo projeto, um novo negócio. Aí de repente logo surge aquele enviado de Satanás, sabe? Aquela pessoa que não tem vida com Deus, ou até mesmo ela nem sabe que ela foi usada pelo inimigo, e ela chega para você e diz assim: ah, você está começando algo novo, né? Mas eu não sei se vai dar certo isso não. Sei lá, parece que você não leva jeito. Irmão, são tantas as críticas que as pessoas fazem e muitas vezes elas estão feridas e acabam ferindo a gente sem perceber. Por isso que a Bíblia deixa muito claro, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, ou seja, contra os governadores desse mundo mal, que é Satanás e os seus demônios. Eles é que querem nos tirar da presença de Deus. E não só isso, o diabo, ele não quer que você faça nada que te leve para mais perto do Senhor. Por exemplo, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, você fortalece o seu espírito e enfraquece a sua carne, não é assim? Mas logo chega alguém até você e tenta te tirar desse foco e tenta te levar para outro caminho, até mesmo porque a luz incomoda as trevas e o fato de você estar muito firme com Deus revela o quanto a outra pessoa está afastada do Senhor, concorda? Então, hoje eu vou trazer para você aqui um exemplo que eu estava meditando aqui na Bíblia, irmãos, e a palavra de Deus é tão profunda, tão real, que esse exemplo de milhares de anos atrás, através do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, você vai ver o que aconteceu com ele somente pelo fato dele ficar em silêncio. Quando as acusações vieram contra ele, ele não revidou. E o que parecia ser uma atitude boa de humildade, na verdade revelou algo muito mais profundo e lá na frente ele acabou colhendo as consequências de ter ficado em silêncio. Irmãos, o que tem de gente que me procura e fala assim: pastor, eu já nem luto mais no meu casamento, eu já nem brigo mais. Ah, se a pessoa não quiser servir a Deus, eu não vou nem insistir mais. Ele não quer, ela não quer. E aí a pessoa vai ficando em silêncio, como se o silêncio fosse um sinônimo de paz. Porque ela pensa assim: eu vou ficar quieto porque aí eu vou ficar em paz. Só que na verdade começa um turbilhão de coisas dentro da gente, né? Porque a gente sabe que tem algo mal resolvido dentro da nossa própria casa. Então, eu vou trazer aqui exemplos, você vai ficar impressionado de ver o quanto é importante nós nos posicionarmos da maneira correta, tá bom? Não adianta você também falar coisas, mas falar na hora errada ou falar do jeito errado. Eu vou te ensinar exatamente o que você deve fazer hoje. Amém? Então nós já vamos começar com a mensagem de hoje. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho. Dá uma olhadinha no vídeo. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever-se. Confere aí para mim, clica nele e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, porque aí você vai receber a notificação no seu celular das próximas orações que eu vou colocar. Amém? Vamos começar então. Irmãos, como eu estava falando com vocês, muitas vezes a gente engole sapo para não criar confusão, não é assim? A gente escuta tanta coisa que não concorda, que aquilo nos machuca, mas aí a gente prefere ficar em silêncio, achando que vai nos dar paz fazendo aquilo. Mas aí a nossa alma fica mais amargurada, porque a gente sente que perdeu uma batalha sem nem mesmo lutar. E esses dias um rapaz me procurou e eu achei tão interessante o testemunho dele, porque ele falou sobre os pais dele. Ele disse que o pai e a mãe, eles não ligavam muito para ele, na verdade nunca deram muita bola, muita atenção, nunca quiseram saber como era a vida dele, como ele estava.
E como eles nunca se interessavam pelo dia a dia dele, pelo que estava no seu coração, ele acabou se rebelando, sabe? E ele começava a sair toda noite, e ele chegava de madrugada em casa, muitas vezes mexeu com coisa errada. E ele então me disse que os seus pais, eles perceberam que ele estava tomando um caminho mais torto, um caminho fora da vontade de Deus, e os pais não falavam nada. Talvez porque os pais que são cristãos pensassem assim: vamos orar pelo nosso filho, vamos pedir para Deus conduzir ele nos melhores caminhos. Mas irmãos, os pais estavam errados porque eles não fizeram nada. Sabiam que o filho estava mal, que nada estava bem com ele. Afinal de contas, ele estava ficando meio depressivo, não queria mais sair do quarto. E ele me contou, ele disse assim: pastor, você acredita que teve uma manhã que eu cheguei de madrugada em casa e eu estava muito mal, eu estava muito triste naquele dia. E aí então meu pai bateu na porta e ele perguntou: filho, está acontecendo alguma coisa com você? Eu posso conversar um pouquinho com você? E foi naquela hora que esse rapaz me disse que ele estranhou muito aquela atitude do pai, afinal de contas eles quase não conversavam. Mas naquele dia o pai se interessou por ele e começou a perguntar: filho, eu tenho percebido que você está muito triste ultimamente, está acontecendo alguma coisa lá na escola? Você não tem buscado ir à igreja com a gente? O que está acontecendo, meu filho? E aí, então ele abriu o coração para o seu pai. E esse rapaz me contou que só o fato do seu pai se interessar por ele, só o fato do pai parar de ficar em silêncio e ir atrás dele e conversar e procurar saber o que estava acontecendo com ele, só isso trouxe a cura para o coração desse rapaz. E a partir daquele momento ele se sentiu amado. Ele percebeu que o seu pai realmente se preocupava com ele. Na verdade, o pai não tinha coragem de falar com o filho, porque tinha medo de machucá-lo, tinha medo de criar um vínculo maior, talvez. Resumindo, irmãos, o fato do pai ter deixado de ficar em silêncio e procurado o seu filho foi a cura para o coração daquele rapaz. E a partir daquele dia, ele voltou a frequentar a igreja e ele me contou todo feliz que agora o seu relacionamento estava muito melhor. Irmãos, depois que ele me contou esse exemplo, aquilo mexeu tanto comigo porque eu comecei a refletir em algo que aconteceu várias vezes na Bíblia, até mesmo em famílias que buscavam a Deus. A gente vê um exemplo do próprio rei Davi, quando seus filhos pecaram, quando um filho se deitou com a própria meia-irmã, Davi simplesmente não fez nada. Ele só deu uma bronca de leve, mas ele não deixou de castigo, ele não fez nada mais grave, porque Davi talvez não se sentiu na autoridade de disciplinar o seu filho, já que Davi também tinha caído no pecado do adultério, Davi cometeu muitos erros também. Então, irmãos, esse é um problema, nós não assumirmos a autoridade que Deus nos deu. Nós vemos um outro exemplo do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, irmãos, eles eram filhos do cão, não é possível. Eles erraram muito feio, eles cometeram pecados absurdos e o pai não fez nada. E por causa disso eles perderam a presença de Deus naquela época. E por isso eu quero conversar com você sobre essa questão da gente exercer a autoridade que Deus nos deu, para a gente não aceitar qualquer coisa, para a gente não ficar engolindo o sapo, vamos assim dizer, e aceitar as coisas que a gente não concorda. Irmãos, a história de hoje está relacionada ao rei Saul. Lembra que eu falei para você? Nós vamos analisar um fato que aconteceu com o primeiro rei de Israel. Então eu quero que você imagine a cena. A Bíblia conta que depois de alguns séculos, Israel deixou de ser governado por juízes. Antes o povo era governado por alguns juízes, pessoas que eram usadas por Deus para defender causas, para proteger o seu povo. Só que chegou um momento que o povo de Israel percebeu que todas as outras nações, elas tinham um rei terreno. E Deus deixou muito claro que ele não queria dar um rei porque ele queria governar sobre Israel. O próprio Senhor gostaria de ser o rei de Israel. Só que como o povo não quis, eles quiseram um líder humano, foi aí que Deus levantou o rei Saul. E a Bíblia diz que Saul era um jovem alto, bonito, era um homem que tinha todas as capacidades, Tudo perfeito aos olhos humanos. E realmente, irmãos, o rei Saul, ele governou muito bem no começo. Era um homem que temia a Deus, um homem que buscava ao Senhor. Inclusive a Bíblia diz que um dia ele estava voltando para casa com alguns homens valentes e ele estava formando o seu primeiro exército, e eram homens de elite, homens totalmente capacitados, e todo mundo ali estava muito feliz, em clima de festa. Mas olha só o que aconteceu justamente naquele momento de vitória, aquele momento em que Saul estava formando o seu exército e com certeza Israel seria vitorioso em todas as suas batalhas. Olha só o que diz em 1 Samuel capítulo 10, o versículo 26 e 27.
Está escrito assim: Saul voltou para sua casa em Gibeá e uma tropa de soldados de coração valente, cujo coração Deus havia tocado, foi com ele. Mas alguns vadios disseram: Como este homem pode nos salvar? E então o desprezaram, sem lhes trazer presente algum, mas ele ficou calado. Olha isso aqui, irmãos. Quando o rei Saul estava todo animado com seus soldados, com seu exército, alguns vadios, ou seja, homens que não tinham nada a acrescentar, eram homens rebeldes, eles simplesmente disseram: Como esse homem pode nos salvar? E desprezaram Saul, não deram presente nenhum para ele, e naquela hora a Bíblia diz que Saul ficou calado. Olha o quanto esse pequeno detalhe vai fazer toda a diferença na vida e no ministério de Saul. Que interessante, né, irmãos? Aqui diz que alguns homens chamaram ele de inútil, ou seja, eles questionaram a escolha de Deus e eles não quiseram honrar aquele homem. Eu não sei se você já reparou, mas quando Deus nos escolhe, quando Deus libera o favor sobre nós, quando Ele tem um chamado na nossa vida, sempre o inimigo vai usar alguém para tentar nos descredibilizar, para tentar nos desanimar, nos desencorajar. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Ele já tinha recebido o Espírito Santo de Deus, inclusive ele estava profetizando nessa época, e de repente, quando ele ouviu a primeira grande crítica, naquela hora ele se calou. À primeira vista a gente pode até pensar, né? Que atitude nobre de Saul, que homem humilde, olha o quanto ele foi cuidadoso para não machucar as outras pessoas, ele nem quis começar o seu reinado com briga. Mas irmãos, esse silêncio aqui não era de sabedoria, era o primeiro sinal de que Saul era um homem omisso, ou seja, ele não assumia a sua autoridade. Aquilo que Deus entregou na mão dele, muitas vezes era necessário que ele se posicionasse, não com violência, é claro, não tentando prejudicar alguém, mas usando a autoridade que Deus lhe deu. Então naquele momento ele poderia muito bem ter dito para aqueles rapazes: olha, a escolha não foi minha não, foi a escolha de Deus, e vocês terão que prestar contas a Ele se vocês não me honrarem. Mas irmãos, o rei Saul não fez absolutamente nada, ele preferiu ficar em silêncio. E enquanto eu estava meditando aqui nessa passagem, me veio no coração muito forte que muitos de vocês têm preferido não lutar certas batalhas, porque talvez já se frustraram, porque talvez estão feridos emocionalmente, e nós vamos orar daqui a pouco a respeito disso, tá bom? Mas talvez seja porque você ainda não assumiu aquilo que Deus já te entregou. E isso eu não estou falando a respeito somente de ministério, lá na igreja não. Eu estou falando da sua própria casa. Tem muitos homens que não assumem o chamado de ser pai de família, de ser um marido que honra a esposa. Quando alguém fala mal da sua esposa, você fica quieto, você não defende ela, você não defende os seus filhos. E da mesma forma, quantas mulheres hoje não têm sido sábias, não honram o marido, não defendem ele, não ficam elogiando, sabe? Em vez disso, ficam quietas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a omissão, ela pode causar a destruição lá na frente. Irmãos, olhando para a vida do rei Saul, a gente percebe que realmente lá na frente, lá em 1 Samuel capítulo 13, teve um momento em que o exército de Israel estava com medo dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de morte, sabe? Era um povo que matava mesmo, era inimigo número 1 de Israel. E o povo então começou a abandonar o exército. Eles começaram a fugir e aquele era o momento de Saul, novamente como rei. Ele deveria ter se levantado com autoridade e dizer para aquelas pessoas: vamos confiar em Deus, vamos esperar pela direção que Ele nos prometeu. Mas irmão, sabe o que aconteceu? Em vez dele ajudar o povo a vencer o medo, a ter fé em Deus, ele simplesmente cedeu à pressão. Ele ficou apavorado com aquela ideia de ser abandonado pelas pessoas e para tentar controlar aquela situação, ele acabou desobedecendo a Deus. Ele fez algo que não era da sua responsabilidade e ele agiu com medo das pessoas e acabou desagradando ao Senhor, o que é muito pior, concorda? É muito melhor você desagradar as pessoas e agradar a Deus do que desagradar a Deus para agradar alguém. Então, irmãos, a gente percebe que o rei Saul, o grande problema dele foi ter se omitido em vários momentos da sua vida. E a gente vê esse mesmo problema se repetindo em 2 capítulos para frente. Lá em 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia deixa claro que Deus deu uma ordem para Saul. Ele deveria destruir por completo os amalequitas, que eram um povo inimigo também, um povo muito rebelde, um povo muito cruel. Mas sabe o que aconteceu? Saul foi fraco e ele não conseguiu impor ordens aos seus soldados.
e ele obedeceu só uma parte do que Deus tinha mandado. Deus tinha mandado ele destruir completamente os amalequitas, porque senão lá na frente, nas futuras gerações, esse povo poderia se levantar contra Israel. Mas Saul decidiu poupar o rei daquele povo e ainda deixou para trás alguns animais, tudo porque ele não queria desagradar as pessoas. Olha, irmãos, esse é um perigo. Quando a gente não quer desagradar o outro, a gente acaba desagradando a Deus. Então por que eu estou trazendo esses exemplos aqui de Saul? Para você entender que tudo começou lá atrás, quando pela primeira vez ele preferiu ficar quieto, ao invés de dizer a verdade, ao invés de usar a autoridade que Deus tinha para ele. Sabe, muitas vezes a gente quer buscar a paz, mas a gente acaba trazendo mais confusão para a nossa vida. Então, a partir de hoje, eu quero te dar um grande conselho. Não deixe de falar aquilo que você defende, aquilo que você acredita, aquilo que você quer para a sua vida. Quando você não sabe dizer não, você vai acabar tolerando muita coisa para a sua vida, coisas que você depois vai sofrer muito, entende? Eu não sei se você está passando por isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus trouxe essa mensagem hoje, é para você se posicionar, porque Deus quer fazer tantas coisas na sua vida através de você. Ele tem um chamado tão grande, tão especial, mas você precisa hoje tomar a decisão de ser firme, mesmo quando alguém é um líder religioso, essa pessoa que você admira, talvez o seu pastor, talvez alguém na sua igreja que você tanto admira. Se essa pessoa estiver fora da palavra de Deus, você tem todo o direito de defender a sua opinião, você tem o direito de não obedecer o que elas estão fazendo ou mandando. Sabe por quê? Mais importante é você obedecer a Deus, amém? Nós já vamos orar, mas eu só quero contar um outro exemplo aqui para você entender o que fazer, porque até agora eu mostrei o exemplo de Saul, né? Aquilo que você não deve fazer, que é ficar quieto diante de certas coisas. Mas agora eu vou te mostrar um outro exemplo muito interessante que está lá no livro de Atos, capítulo 4, o versículo 18 ao 20. Aqui vai dizer que os apóstolos Pedro e João, eles estavam vivendo uma situação de muita pressão, irmãos. Olha, os líderes religiosos daquela época estavam furiosos, por quê? Eles tinham acabado de crucificar Jesus, só que de repente esses apóstolos começaram a pregar com muita ousadia. E não só isso, milagres começaram a acontecer através deles. E aí então, irmãos, a Bíblia diz que eles foram levados ao Sinédrio. Eu não sei se você sabe, mas um sinédrio era composto por mais de 70 pessoas, mais de 70 autoridades religiosas, os homens mais poderosos de Israel. De repente, eles chamaram Pedro e João e deram uma ordem direta, uma proibição muito séria. Olha só o que está escrito. Então chamaram os apóstolos e lhes ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores decidem se devemos obedecer a vocês ou a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Olha isso aqui, irmãos, que diferença, não é verdade? Onde Saul se calou, Pedro e João falaram com muita ousadia. Eles estavam sendo ameaçados de uma maneira muito forte, mas eles não ficaram em silêncio. Por quê? Eles entenderam que não podiam deixar de falar do que Deus colocou no coração deles. Olha, da mesma forma você muitas vezes tem se calado. Talvez no seu casamento você vê algo errado acontecer e você fica com medo de brigar. Você não é uma pessoa que gosta de brigar, de discutir. Irmãos, vou deixar bem claro aqui. Não estou dizendo que é saudável você brigar, não, mas é saudável você discutir, você dar a sua opinião, você não aceitar tudo que o outro fala só porque você não quer conflitos. Não, às vezes o conflito é necessário, de uma maneira que não desagrade a Deus, amém? Ou talvez no seu trabalho você vê uma fofoca, uma desonestidade e você prefere não se envolver, mas talvez você pode ser luz naquela situação. Ou quem sabe na sua própria vida espiritual, você está sentindo Deus te chamar para se posicionar contra um pecado, mas aí você finge que não é com você, você tenta fugir da sua culpa, da sua omissão. Então, irmãos, chegou a hora da gente assumir a nossa autoridade em Cristo, amém? Eu senti muito forte no meu coração trazer essa palavra hoje, porque eu creio que Deus está para começar algo grande aqui na terra e vai começar pelas famílias, vai começar pelas vidas individuais. Então chegou a hora de você se levantar, de você usar a voz que Deus te confiou, amém? Deus está te chamando para obedecer sem discutir, mas para você falar sem ter medo do que as pessoas vão pensar.
Glória a Deus. Então, nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero muito que Deus te dê coragem, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se você tiver amor no seu coração, se você depender do Senhor para todas as situações, Ele vai te dar poder e Ele vai te dar equilíbrio. Ele vai te dar exatamente as palavras que você deve dizer na hora certa, de um jeito que vai valer a pena, porque você vai colher muitos frutos bons a partir disso. Amém? Então escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: eu precisava de ouvir essa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir a mensagem também. E no final, eu peço para que você compartilhe esta oração. Olha, todo dia, irmãos, eu tenho recebido testemunhos de pessoas que se converteram porque alguém compartilhou a oração com elas, e você pode ser essa pessoa hoje que vai ser usada pelo Senhor. Glória a Deus. Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse exato momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor sem fim. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra que nós ouvimos hoje, ela penetrou no mais profundo da nossa alma, ela revelou as intenções do nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa enganados, mas o Senhor está sempre nos mostrando a verdade, mesmo quando ela nos confronta. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti agora cada vida que está orando comigo, meu Pai. Senhor, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as áreas em que nós temos nos calado por medo, por estarmos na zona de conforto ou porque nós temos medo de conflitos. Mas nesse momento nós confessamos a Ti o nosso pecado, todas as vezes em que nós vimos o que é errado e nós preferimos ficar em silêncio em vez de ter uma atitude de fé, de autoridade. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Espírito Santo, nós te pedimos agora, quebra toda corrente de medo que tem paralisado a nossa vida, toda a intimidação do inimigo para que a gente não tome uma atitude de fé, para que a gente não dê um passo de obediência. Oh Senhor, nós sabemos que o inimigo muitas vezes ele vem tentando nos ferir com palavras, ele usa a boca de pessoas para nos desanimar, para nos desencorajar, mas nesse momento, Senhor, eu te peço, cura as feridas do seu povo, Senhor, cura o nosso coração, Senhor. Não deixe a gente continuar sendo covardes, medrosos. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Oh, meu Pai, eu te peço aqui agora que o Senhor nos revista com a Tua força, com a Tua autoridade. Nós mandamos embora agora todo o mal, toda palavra contrária nós cancelamos em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes, meu Pai, as pessoas são oprimidas dentro da própria casa, mas nesse momento eu repreendo todo o espírito maligno que tem se alojado nesses quartos, na sala, na cozinha, em qualquer cômodo dessa casa. Está quebrado o poder do diabo em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós te pedimos perdão porque nós acreditamos que o perdão fecha as brechas. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, sobre nós é derramado o sangue do Cordeiro, que nos purifica, nos perdoa e nos protege contra todo mal. Ó Jesus, derrama o Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Jesus, nos enche com a Tua autoridade, com a Tua ousadia. Nós queremos pregar a partir de hoje com muita intrepidez, falando exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Oh, meu Pai, eu oro também por essas pessoas que agora estão feridas e elas não sabem mais como sair dessa situação. Tem pessoas que estão me ouvindo deitadas na cama, elas não têm força para levantar. A vida para elas é como um gigante e elas se sentem como um gafanhoto, tão pequenas, tão falhas, tão incapacitadas. Senhor, nos dê ousadia, coragem para a gente enfrentar a nossa vida com a certeza de que o Senhor está conosco. Senhor, eu te peço aqui agora, Pai, que a Tua presença possa inundar o nosso coração, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa nos salvar, possa nos libertar, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Eu queria muito que você fizesse uma oração comigo agora. Eu sei que talvez você está no trabalho, não importa onde você esteja, a sua oração vale muito diante de Deus. Eu gostaria que você repetisse essas palavras nesse exato momento.
Que o Senhor Jesus te abençoe enquanto você fala essas palavras, tá bom? Repita assim comigo, com muita fé no seu coração, com muita certeza. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu não tenho força o suficiente. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu preciso do Teu perdão. Ó Senhor Jesus, me socorra. Me tire, Senhor, dessa depressão, do fundo do poço. Me tire dessa situação difícil. Senhor Jesus, eu te peço aqui agora, escreve meu nome no livro da vida, porque eu estou confessando com a minha boca que Tu és o Senhor, e eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, faz uma obra na minha família, mas principalmente começa por mim, Senhor. Investe em mim, Senhor Jesus. Eu te peço, transforma o meu coração, me salva, me liberta e me dê sabedoria para conduzir a minha vida e para levar as outras pessoas ao caminho da salvação. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, eu apresento diante de Ti, meu Pai, a vida deste homem e desta mulher que fizeram a oração comigo. Eu peço que o Senhor confirme, Pai, no coração deles com a Tua paz, que o Senhor proteja eles de todo mal. A decisão deles hoje mexeu com o mundo espiritual, mas o Senhor mesmo prometeu, Jesus, que nós seríamos mais do que vencedores e que nós agora estamos do lado do vencedor e nenhum mal nos acontecerá. Protege o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que haja nessa casa salvação, libertação e cura através do poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus.
Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.